Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui, é um prazer e um privilégio fazer parte do Conselho de Professores do IBMEC. É um prazer poder dividir com vocês um pouco do que tem mudado da cabeça dos brasileiros nos últimos anos. Eu chamei essa nossa apresentação de novos consumidores, novos mercados, portanto, novas demandas. Confesso que o que mais me estimulou a aceitar o convite do meu amigo Carlos Alberto Júlio para me integrar nesse time do IBMEC é conseguir, em uma instituição, ao mesmo tempo juntar um sólido conhecimento acadêmico com uma visão clara de mercado e um foco grande da demanda, ou seja, naquela senhora ou naquele senhor que todo dia no supermercado decide se vai comprar a marca A ou a marca B. Esse nosso breve bate-papo é um convite. Nós vamos ver ao longo dessa apresentação uma série de números, uma série de gráficos, uma série de estatísticas. Mas o convite que eu tenho para fazer para os senhores e para as senhoras é que hoje, e no negócio de vocês não esqueçam nunca que atrás de cada gráfico, de cada nome e de cada estatística, tem a história de um brasileiro que tem sonhos, de uma brasileira que tem medos, perspectivas, metas. Ou seja, hoje e sempre, não esqueçam nunca que existe amor no Excel. E muitas vezes a gente vê tanto gráfico no nosso dia a dia que a gente esquece que existe amor no Excel. Bom, é impossível entender como é que está a cabeça do consumidor, a cabeça dos brasileiros, sem a gente voltar um pouquinho no tempo para fazer essa breve retrospectiva do que foi um processo de mudanças na economia do país, que começaram lá atrás com o Plano Real. Talvez alguns não lembrem, mas o nunca antes na história desse país começou lá atrás, né, quando saímos de uma situação de inflação de 80% ao mês por uma situação de estabilidade econômica. Os mais novos aqui talvez não lembrem, mas teve uma época no nosso país que as pessoas recebiam o salário dela como se fosse um cubo de gelo e tinha que sair correndo com aquele cubo de gelo derretendo, até o primeiro supermercado que aparecia com uma frente. Com uma mão segurava a mocinha que remarcava preço, que aliás era uma categoria profissional na época, né? Havia escrito lá, remarcadora de preço. E com a outra mão tinha que encher o carrinho para fazer a tal da compra do mês. As casas tinham que ter um cômodo a menos, porque no lugar de um banheiro tinha que ter a tal da despensa. E os economistas sabem que despensa é um nome bonito para cofre de comida. Porque não existia nenhuma aplicação financeira que rendesse mais do que estocar alimento. E aí veio todo esse histórico que os meus colegas Sardenberg e Otávio falaram antes de mim. Essas mudanças todas tiveram um impacto gigantesco no consumo, no jeito dos brasileiros pensarem. E foram protagonizados pelas mulheres, que tiveram a sua massa de renda crescendo muito mais do que a massa de renda dos homens, e que hoje movimentam 1,6 trilhões de reais. E pelos negros, que hoje movimentam 1,5 trilhões de reais, e foram responsáveis por 8 de cada 10 pessoas que foram para a tal da nova classe média brasileira que eu falei nos últimos 10 anos na minha vida. Bom, após tantas mudanças, essas velhas métricas e antigas receitas, hoje, servem no máximo para reproduzir estereótipo. O que mudou nesse tempo todo, o que mudou com 53 milhões de internautas a mais no Brasil na última década, o que mudou com 10 milhões de estudantes universitários a mais do que há 10 anos atrás, o que mudou com essa crise econômica foi que a forma em que os brasileiros se organizavam não servem mais para entender a forma em que eles se organizam hoje. As réguas do passado simplesmente não funcionam mais. Bom, vou fazer uma pergunta para os senhores. Quem é pobre aqui, levanta a mão, por favor. Não é de espírito, fiquem tranquilos, é de dinheiro mesmo. Ok? Deixa eu mudar. Quem se considera rico aqui, levanta a mão, por favor. De dinheiro, não é de amor, não é de amizade.
Não temos ricos na plateia? Não vou pedir dinheiro emprestado não, não se preocupem. Ok, quem se considera classe média, levanta a mão para mim, por favor. Cara, é impressionante. Eu lembro que eu fiz a mesma pergunta na Rocinha, quando eu lancei o livro do País Chamado Favela, e a resposta foi exatamente a mesma dessa palestra cheia de CEOs, C-levels e diretores de companhia. Porque no Brasil, a gente acha que ninguém é rico, ninguém é pobre, porque todo mundo se acha classe média, aqui ou na Rocinha. Isso acontece porque a gente sempre conhece alguém que tem mais grana que a gente. Né, Carlos Júlio? Alguém que tem menos grana que a gente. Então a gente está lá no meio, na média, né? Somos todos classe média aqui no Brasil. Bom, acontece que não são só vocês que se consideram classe média. No Brasil, 4 de cada 5 brasileiros se consideram classe média. Acontece que isso é um conceito muito subjetivo, então eu resolvi mudar o jeito de perguntar. Levanta a mão para mim quem faz parte do 1% mais rico do Brasil, ou seja, da ponta da pirâmide de renda do Brasil. Os ricos para burros. No topo da pirâmide. Quem 1%? Boa. Quem acha que faz parte dos 10% mais ricos do Brasil? Muito bem. Alguém acha que faz parte dos 30% mais ricos do Brasil? Para não fazer ninguém passar vergonha, eu não vou perguntar a última alternativa. Vamos lá. No Brasil, metade das famílias tem uma renda somada. Somado. Renda, salário, bico, pensão, a grana que roubou do vizinho, tudo. Aposentadoria. Metade das famílias brasileiras ganham menos do que R$ 2.300 de renda familiar. Os 10% mais ricos do Brasil começam com uma renda de 6.750, somando a grana de toda a família. Os 5% mais ricos, 10 pau. O 1% mais rico, R$ 28.800 de renda familiar. Ou seja, o que tem gente aqui que entrou achando que era classe média e descobriu que é rico é impressionante. Nunca antes na história desse país tivemos uma ascensão econômica tão rápida. Em um slide todo mundo ficou rico. Isso sim, hein, Otávio, é que é uma ascensão econômica. Esse gráfico que está atrás de mim dá duas notícias, uma ruim e uma boa. A notícia ruim é que o Brasil é muito desigual. A notícia boa é que nós, o Abílio e o Diniz, estamos na mesma classe econômica. Está todo mundo lá no topo da pirâmide de renda do nosso país. Só que esse gráfico também serve para pensar portfólio de empresa, para pensar cadeia de distribuição, para pensar se nós temos condições ou não de atender uma demanda que pode ser de 1% do mercado, de 50% do mercado, ou de 100% do mercado. E serve também para entender como que o nosso país ainda tem muito a avançar. Uma outra mudança que aconteceu foi que não só tinha surgido uma classe C, que chegou a 56% e voltou a 54% agora, na crise, mas nós tivemos um crescimento também de uma classe A e B. E hoje, metade da classe A e B é a primeira geração de pessoas com dinheiro na família. Ou seja, o pai não era da classe A e B, a mãe não era da classe A e B, mas ele é. E eu não estou falando de jogador de futebol ou cantor de pagode, porque eles não são tantos assim. Eu estou falando daquele sujeito que há 10 anos atrás ergueu uma casa, uma laje na casa onde ele morava, foi morar na parte de cima. Abriu uma distribuidora de água e hoje ganha 60, 70, 80 mil reais por mês. Eu estou falando do dono de padaria, que ganha 200 pau por mês. Eu estou falando de milhões de brasileiros que passaram a ter renda de classe A e B, mas têm um comportamento de classe C. É a galera do Camaro Amarelo. Lembra do Tufão da novela Avenida Brasil? É disso que a gente está falando. E aí ficou claro, com a velocidade dessas mudanças, com a democratização da internet, que olhar apenas para o bolso dos nossos consumidores não servem para nada a não ser para reproduzir estereótipos do passado. Por exemplo, quando eu falo de classe C, pouca gente entende que 80% dos jovens da classe C hoje são internautas.
2/3 bancarizados, 64% possuem smartphone e 40% não mudariam do bairro onde moram nem que a sua renda aumentasse. Mas vamos falar da elite. Dos 25% mais ricos do Brasil, do quarto mais rico do Brasil. 2/3 dos adultos acima de 25 anos não fizeram faculdade. 2/3 dos adultos não fizeram faculdade. 73% estudaram apenas em escolas públicas. Apenas 1/5 já viajou para fora do Brasil. Vocês não entenderam errado. De cada 10 brasileiros da classe A e B, dos 25% mais ricos do Brasil, de cada 10 brasileiros, 8 não conhecem nem o Paraguai. E 61% utilizaram transporte público no último mês. Isso não é a Gaviões da Fiel. Isso é o quarto mais rico do Brasil. E quantas vezes nas nossas estratégias de marketing, nas nossas estratégias de negócio, nós conseguimos falar para essas pessoas? Isso é só para trazer para a realidade. O bolso não explica a cabeça. O quanto que as réguas e as métricas do passado não servem de nada para entender o consumidor do século XXI. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. E esse vídeo começa a deixar claro que ao invés da gente focar no que divide, talvez o caminho seja focar no que une. E que a potência esteja no respeito, mas também entender que numa estratégia de negócio as pessoas não mais pertencem a uma classe. Elas estão em determinada classe, em determinado momento e em um determinado contexto. Lá no Instituto Locomotiva a gente se preocupou com isso. Porque, no geral, as grandes empresas tentam a todo momento clusterizar o seu consumidor por classe, renda, idade, região, comportamento. Mas será que alguém já se perguntou como que as próprias pessoas se definem
Quais são os critérios, as características que elas consideram importantes na hora de se encontrar e se definir? A gente tentou fazer esse exercício. E a primeira coisa que a gente viu é que 77% dos brasileiros afirmam desempenhar diferentes papéis no seu dia a dia. Portanto, eles vão mudando ao longo das diferentes situações em que ele se encontra, dos diferentes momentos de compra, dos diferentes momentos em que ele tem que expressar alguma opinião. E que 55% dos brasileiros concordam que a sua personalidade muda dependendo da situação e das pessoas que estão à sua volta. Me parece óbvio isso. Mas é de uma obviedade que nunca entra nas estratégias de negócio das empresas. Nós vimos que na média, existem 5 características que os brasileiros acham fundamentais para se definir, para encontrar a sua identidade. Que apenas 7% afirmam só ter uma característica. E que 17% tem mais de 10 características. E aí, nessa resposta múltipla, nós vimos que hobbies, papel da família, trabalho e profissão, estilo de música, religião, crença, idade e gênero são mais importantes do que renda. Hobbies. A gente não perguntou hobbies, tá? Mas hobbies. Essas atividades. Na hora da pessoa se encontrar e se definir. Quando a gente pergunta qual delas era mais importante, o papel da família, depois hobbies, depois gênero, depois religião, idade, origem, e 4% é renda. Essa quase obsessão que existe hoje por querer saber se o cara é da A, B, C, D. É diferente entre os homens e as mulheres. O homem aparece o trabalho e a profissão como principal característica, as mulheres o papel da família. Aliás, o homem só considera o papel da família como terceira principal característica, o que reflete uma cultura machista que infelizmente acha que enquanto ser um homem de sucesso é ser alguém bem sucedido profissionalmente, para ser uma mulher de sucesso não basta ser sucedido profissionalmente. E nessa situação, com esses brasileiros se organizando de forma diferente da hora de comprar, de emitir opinião, de discutir política, de tentar entender a sociedade, a gente tem um dos maiores investimentos que existem hoje, que é o investimento publicitário, sendo um dinheiro simplesmente jogado fora. O maior erro que nós encontramos hoje nos nossos clientes é que, infelizmente, o mercado usa as lentes do século XX para entender a sociedade e o consumo do século XXI, com métricas que não fazem mais nenhum sentido numa sociedade líquida, uma economia mais líquida, e com pessoas que passaram a preferir viver do que ter. O único valor que permanece transversal e não muda pesquisa após pesquisa nossa é o valor da família. Hoje, 78% dos brasileiros acreditam que só é possível ser feliz na vida constituindo uma família. Mas que família é essa? A primeira imagem que a velha geração de empresários enxerga é a velha família doriana, aquela família margarina. Um casal heterossexual com um filho menor do que 14 anos. Só 1/3 das famílias brasileiras são a família doriana. O valor da família é importante para todos, o tipo da família mudou. E aí, enxergar a diversidade, estar com os olhos, as estratégias de negócios abertos à diversidade é fundamental. Para a nova geração, 52% aceitariam numa boa ter um filho homossexual. Esse número cai para 33% na geração anterior. 36% não aceitaria de jeito nenhum ter um filho homossexual na geração anterior, e esse número cai para 24%. E ainda é uma aberração, mas já é um avanço sobre essas mudanças. No entanto, 70% dos brasileiros afirmam que propagandas que ridicularizam homossexuais estão ultrapassadas. E ainda temos. Nós vimos a expansão do poder de compra das mulheres com um movimento de 1,6 trilhões de reais. Só que esse mercado de 1,6 trilhões de reais, que faria com que as mulheres estivessem no G20 do consumo mundial, 67% das mulheres afirmam que as propagandas de TV mostram um padrão de beleza que é muito diferente da realidade brasileira.
E 61% das mulheres concordam que as mulheres sentem-se frustradas quando não conseguem ter o corpo e a beleza das mulheres mostradas nas propagandas de TV. Vimos o poder de consumo dos negros, que cresceram. E os negros não se sentem hoje ainda contemplados na TV. E aí nós perguntamos, como você acredita que são as brasileiras? 56% têm olhos escuros, 63% morenas, cabelos crespos e cacheados, 47%, gordas, 45%, maduras, 52%, de classe popular, 69%. E como os brasileiros acham que são as mulheres de TV? Loiras, de olhos claros e olhos azuis. E como você gostaria que fosse? Exatamente como eu sou. E eu termino com algumas provocações. Que essas lentes do passado faz com que a gente não consiga mais se comunicar com o novo mercado que está existindo. 2 em cada 3 brasileiros afirmam que não se identificam na forma como as propagandas de TV apresentam as pessoas. 3 em cada 4 brasileiros afirmam que as propagandas deveriam representar melhor a diversidade da população brasileira. E que nesse contexto não tem saída. Ou a diversidade é uma estratégia, ou você está fora do jogo. 89% não compram marcas de produtos que de alguma forma não respeitem a diversidade. 79% afirmam que não aceitarão calados qualquer tipo de preconceito na comunicação. E 85% apoiariam iniciativas de empresas que promovam a igualdade de oportunidades entre os seus clientes e os seus funcionários. Portanto, se não for por uma questão ética e moral, se não for por uma visão de justiça social que chega por inteligência, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que hoje, por mais que a economia esteja ruim, por mais que a política dê essa dor de cabeça que está dando, o que atrapalha o lucro das empresas é o preconceito. E ou se muda isso, ou nós vamos estar fora do jogo econômico do século XXI. Muito obrigado pela atenção de vocês.